Ladies and gentlemen, senhoras e senhores, transmitido direto de Santa Catarina para todo o planeta Terra e talvez além, estamos aqui mais uma vez no canal Quântico e Desperte da Paulinha Cabral. Então hoje a gente conta com a presença e a honra de Adenir Ramos, o antropólogo pescador, né? O homem que está mais próximo de interpretar as inscrições rupestres, um tipo de escrita logogrífica que ocorre em 200 quilômetros do litoral catarinense, que aparece e desaparece conforme a luz do dia ou a posição do sol no ano. A gente está falando de uma das escritas mais antigas do mundo em solo brasileiro. Estamos falando de uma escrita de pelo menos 4.500 anos. Quem eram essas pessoas que estavam aqui fazendo essas escritas há milhares de anos, que apareciam e desapareciam, conforme eles queriam? Como são feitas essas escritas que permanecem até hoje? E o que será que eles queriam dizer para a gente? Com vocês, aqui do meu lado, Adenir Ramos. Bem-vindo, Adenir! Olá, Zeno, tudo bom, meu irmão? Como estão as coisas por aí? Oh, feliz demais com a sua presença, né? Eu tenho a honra de conhecer o Adenir há muito tempo virtualmente, né? A gente trocava mensagens. Aliás, sou muito grato por uma grande ajuda que você fez para um amigo nosso, fotógrafo da NET Gil, né? Que você recebeu muito bem aí, quando ele precisou de ajuda, você foi sensacional. Gratidão demais por isso, né? E também sou grato por ter dividido contigo a orientação de um dos maiores gênios, né, que esse país já teve na minha leitura. A gente está falando de Germano Bruno Afonso, o índio, o descendente de índios, né, que foi coordenador da pós-graduação de Física da Universidade Federal do Paraná, mestre em Ciências Geodésicas, os 82 movimentos que o planeta Terra faz em relação aos outros astros, doutor em Astronomia e Mecânica Celeste pela Universidade de Paris, pós-doutorado pelo Observatório Côte d'Azur, o primeiro arqueoastrônomo das 3 Américas, prestava serviço para a NASA, fazendo cálculo de plasma, que é o que a gente vai usar hoje aqui para aliviar as dores das pessoas, né? E prêmio Jabuti de literatura, eu falava para ele que ele era um abusado, não tinha nada que fazer nessa área, né, cara? Ainda pegar prêmio na área dos outros, né? Então o Adenir é arqueoastrônomo também, né? E orientado pelo Germano, né? E de forma informal, o Germano também me orientou, então a gente tem esse elo de ligação. E finalmente nós nos conhecemos dia desses, né, Adenir? No Sim. campo, na pesquisa. Aliás, para quem quiser ver os vídeos dessa pesquisa e de outras pesquisas maravilhosas do Adenir, né? O Adenir tem um canal que daqui a pouco a gente já divulga para vocês, né? O Adenir não faz esse canal para divulgação, né? Ele faz para registro das pesquisas dele, mas vale a pena dar uma olhada. Tá muito interessante. Vocês vão descobrir um Brasil que o Brasil não conhece. Mais um Brasil que o Brasil não conhece, né? Adenir, conta pra gente como é que foi teu início nessa história interessante de inscrições milenares do Brasil. Então, Zeno, a história ela é bem simples, porque na verdade eu sou um simples pescador aqui da Barra da Lagoa. Em 82, fui pescar em Santos, nos anos 80, eu desisti de estudar, fui para Santos, depois fui para Rio Grande e fiz a pesca industrial, né? Bom, como eu já falei, né, estou nesse espaço e aqui, então, eu começo a ter essas visualizações, vejo as inscrições e penso quem gravou, quando que significa, e aí eu volto a estudar e na faculdade eu entro e faço questionamento, tenho intuição de fazer a fotografia, e aí eu vou para a Ilha do Campeche com esses meus amigos, e antes disso eu tenho um sonho. Então, o sonho, deixa eu ver se eu consigo passar aqui a imagem, opa, passou de vez. Então, eu sonhei que estava num local da ilha,
que tinha umas linhas, umas inscrições com uma linha, e de repente uma mulher se projetou um feixe de luz. Uau. Nessa linha, um feixe de luz verde fosforescente. Opa, aconteceu alguma coisa aqui, deixa eu ver. Vou fazendo a imagem aqui do feixe de luz. Certo. E a mulher começou a conversar comigo. Eu lembro que era uma índia de pele clara, mas com cabelos negros. E depois, quando eu vi o filme da Vinci, Leonardo da Vinci ali, que eu vi a Mona Lisa, eu achei muito semelhante a ela, muito parecida com ela. Que interessante. E a Mona Lisa está em proporção áurea, né? É. E então, eu naquela hora que ela começou a conversar comigo, eu não lembro uma palavra do que ela disse. Eu só lembro de ter ficado muito atônito e de ter descoberto a maneira de falar com os espíritos. Então, eu saí, fui na direção dela, que é na direção dessa pedra. Quando eu cheguei nessa pedra, eu fui projetado dali para a casa de um amigo na Lagoa da Conceição, o Kiki, um que pescava com a gente. E acordei, né, como se eu estivesse na frente da casa dele. Então, logo em seguida, uma semana ou duas depois, a gente foi para a ilha, a pescaria começou a dar errado para mim, voltamos para fazer um lanche, eu fiquei na praia e eles foram pescar, continuar. Eu e a outra pessoa que ia montar o acampamento. Então, quando chegou depois de montado o acampamento, eu falei, vou dar uma olhada na ilha, ver se eu acho os homenzinhos, porque eu nunca tinha descido na ilha, não conhecia a ilha, e eu comecei, então, pelo lado norte, porque a gente tinha acampado no lado norte da ilha. E quando eu chego nesse local onde tem esse painel aqui, eu logo reconheci o local do sonho. Eu digo, cara, foi esse painel que eu vi, foi o lugar, o feixe de luz foi projetado, de onde está essa bromélia aqui para cá. Foi aqui que a mulher estava. Puxa, vou ter que fazer o mesmo movimento para ver se eu vou ser projetado. E eu fui para a pedra e não fui projetado. E aí, no que eu me virei, né, porque já que eu não fui projetado, eu tive que me virar. Achei o homenzinho que eu estava procurando. Tava bem na minha o homenzinho que vocês estavam discutindo na sala de aula já anos antes. Isso, no ano anterior. Isso era fevereiro de 88. De 87. Isso aqui era setembro de 87, né? Fevereiro de 88 eu estou na ilha. Ué. E aí eu olho, vejo o homenzinho e fui lá perto do homenzinho, dei uma olhada e tal, e continuei dando a volta. De repente, eu passei embaixo de um portal, ela tem uma pirâmide invertida, são duas pedras grandes com uma pedra invertida, e eu me acocorei em cima de uma pedra embaixo dessa pirâmide invertida. E pensei assim, por que eu penso em achar uma pirâmide? Eu procurava um tetraédrio, uma pedrinha que fosse menor. E aí, quando eu olhei na minha frente, alguém tinha colocado essa pirâmidezinha na minha frente. Eu peguei essa pirâmide e fui com ela, avivei meu nome embaixo, escrevi meu nome embaixo de uma pedra e fui embora. No outro dia de manhã, amanheceu uma tempestade, o pessoal, vamos embora e tal. Então, eu resolvi que tinha que fotografar a inscrição. Então, eu pedi para o Ronaldo, a máquina emprestada dele, o cara que eu sonhei que tinha estado na casa dele no sonho, ele se pronunciou, posso ir contigo? Eu falei, vamos lá. Então, fui e peguei essa pirâmide e comecei a avivar o desenho. E ele, que estava mais longe, ele viu esses sinalzinhos demais aqui, né? As duas mãos dele ali, e os dois pezinhos, que eu não tinha visto, então avivei. Inclusive, essa fotografia ela é da época, tá? Foi feita exatamente naquela época, que é a única fotografia avivada com pedra até hoje que eu tenho, que eu nunca fiz isso. E eu quando eu cheguei no barco, eu me dei conta do que eu tinha feito. Eu digo, cara, como é que eu avivei a inscrição com pedra, se nem giz a gente estava usando mais? E eu fiquei muito indignado comigo. Mas, em junho, a foto chegou para mim, porque naquela época era foto feita com papel, né? Então, demorava tempo para chegar. E quando a foto chegou, eu olhei para a fotografia, me veio a lembrança da minha última aula de biologia, do cursinho pré-vestibular. O professor tinha feito o mesmo desenho no quadro. Ele tinha feito o homenzinho e todo o corpo dele duplo ao lado, falando da duplicação do cromossomo. E quando eu olhei, tinha a molécula do DNA, que esse ele não tinha feito, né? Ligado ao pé dele,
uma molécula de DNA. Eu falei, isso tem uma relação com genética. Mas como genética na pré-história? Quem vai entender isso? Bom, eu botei isso na cabeça de que tinha a ver com genética. Então, eu comecei a fazer uma comparação dos símbolos atuais com os símbolos primitivos. E comecei a ver que tem uma relação muito grande. A revista Super Interessante, nessa época, tinha lançado uma matéria falando do projeto Genoma e fazendo uma ilustração, né, mostrando como se daria todo esse processo. E essa ilustração veio muito a calhar, porque eu comecei a perceber que os círculos estavam muito associados com as células. Uhum. Deixa eu passar para a próxima. E que o X estava muito associado, que a gente chama de máscara, está muito associado aos cromossomos. Então, se a gente fosse desenhar um cromossomo, a gente ia desenhar por fora dele, né? Que é o caso desse desenho aqui, do canto esquerdo aqui, né? Claro. Então, só deixando claro para todas as pessoas em casa que essas são fotografias de inscrições reais da costa brasileira, né? Isso. Essa aqui é do Costão do Santinho, aqui no Florianópolis. Essa aqui é da Ilha do Campeche, conhecida como a máscara gêmea. Mas, na verdade, para mim, é uma célula que se dividiu, ela está se dividindo em duas partes, e esses são os cromossomos. Então, se vê que essas duas setas aqui, elas não se tocam. Por quê? Porque é como se você desenhasse o cromossomo pela parte de fora dele, tá? Uhum. E esses pontinhos, essas linhas aqui, né, essa comprida, elas estão muito associadas com os RNA transferidores, né? Então, existe essas moléculas que são colocadas uma do lado do outras, e eles são conhecidos como RNA transferidores. E aparecem essas 4 linhas nessa ilustração, que representando as 4 bases nitrogenadas, adenina, timina, citosina e a guanina. E quando eu percebo nas inscrições, começo a ver esse número de 4 frequentemente, de 4 linhas onduladas frequentemente. Na caverna que a gente foi junto com as inscrições, tinham 4 linhas também. Sim, exato. Aqui, esse Tzinho aqui, né, representando essa base nitrogenada, né, e o próprio DNA que vai aparecendo em vários lugares. As pedras, às vezes, elas lembram livros, né, livros empilhados, como essas aqui. Tem pedras que lembram, inscrições que lembram um livro com a página aberta, como essa outra aqui embaixo. Uhum. Que tem uma separação no meio, né? Você vê bem que tem uma informação à esquerda e uma informação à direita, né? Exato. Então, você tem como se fosse um livro, uma página, um livro aberto, né? Uhum. E empilhado ali. Até a semelhança da ilustração ela é muito atual com as pedras na Ilha do Campeche. Sim. Bom, e a segunda fase foi comparar os nossos desenhos com desenhos de outros lugares do mundo. E um deles foi o que eu vi logo de primeira, foi o desenho da Pedra de Tunja, na Colômbia, que o autor escreveu desenhos da Pedra de Tunja semelhante à ilustração de um livro didático de química. Então, se você perceber... Aqui em cima, é esse aqui da esquerda, né? Isso, isso aqui, né? Uma cadeia química, né? Aqui os RNA se abrindo e formando aqui as moléculas. Depois você tem aqui o RNA novamente, o DNA, e aqui o cromossomo se abrindo, e 2 fitas sendo combinadas, formando as células, e aí depois a estrutura da vida sendo formada, até ela chegar nessa fase aqui, que eu chamo de gáspora, né? Que é a notocorda e as pregas dela. Bom, aí, olhando para esses desenhos, começamos a perceber que temos na Ilha das Aranhas, temos na Ilha de Porto Belo, na Barra da Lagoa, no Santinho, no Campeche, e por aí afora. Todos os desenhos são semelhantes. Garopaba. Todos os desenhos são semelhantes a essa ilustração aqui. A partir disso aqui se formam todos os desenhos. Aqui é um resumo de todos os desenhos que nós temos na ilha. O pontinho, o triângulo, o círculo, a linha, está tudo aqui, tá? As letras dessa escrita logográfica, né? Esse material eu acho fantástico. Tu sabe que até hoje a gente não consegue trabalhar nessa pedra como essa pedra aí foi trabalhada naquela época, né? Sim. Então, esse aqui é uma das maiores raridades do mundo, né? Maravilhoso.
foi encontrado também na Colômbia por uma pessoa que estava fazendo uma casa, e aí ele abriu uma vala e, de repente, encontrou esse disco. Esse aí é o verso e reverso dele. E não conseguiram datar, mas também ninguém consegue reproduzir em pedra isso aí. É um negócio muito incrível. E ele foi levado para o laboratório de biologia na Universidade de Bogotá. E aí eles deram o nome dele de disco genético. Por quê? Porque tem aqui o homem, né, o falo, tem a mulher, a vagina, ali tem um embrião se desenvolvendo, a gástrula, depois o zigoto, e aí a mulher grávida, o filha e o filho. E aqui nós temos um espermatozoide que aponta para o útero da mulher, e aqui, então, o embrião vai se desenvolvendo até se tornar as fases de desenvolvimento embrionário. Exato, tanto para um lado como para o outro. Esse outro lado do disco aqui não havia sido ainda interpretado. Quando eu comecei a escrever meu livro, em 2018, eu falei, não, esse desenho eu tenho que entender, eu não posso botar esse desenho... Não posso publicar ele sem informação. Sem essa informação. Então, por isso que ele está todo numerado ali, porque eu consegui, ali no meu livro, eu explico cada detalhe, cada número desse aí, né? Mas o interessante é que eu percebi o seguinte, numa noite, eu fui conversar com o médico, e o médico ficou doido por essa parte de cá, mas essa aqui ele não conseguiu entender. E aí, quando chegou de manhã, olhei para a gravura novamente, e eu falei, agora eu entendi o que é. Uau! Foi simples assim. Então, se isso aqui é o útero da mulher, esse aqui também é o útero com os 2 ovários. Claro. Né? Esses são ovários semelhantes, estão passando por uma que se chama uma ovulogênese, uma divisão dos óvulos. E esses óvulos, uma vez que ele começa essa divisão, ele vai passar para baixo, para as trompas. Então, ele está aqui no início das trompas. E aqui, então, vem para esse quadrante. E aqui, então, a gente pode ver que tem uma espermatogênese. E aí eu comecei a perceber que quando tem uma célula em 3 círculos, está representando o masculino. E quando ela está se dividindo, ela está isolada, ela está sozinha. Então, aqui tem 2 células sem círculo e sem ponto. Oi, cadê meu mouse aqui? Isso dá para a gente fazer um paralelo com os círculos concêntricos de 3 círculos, por exemplo, da Ilha do Coral e de tantos outros lugares. Depois, no final, a gente vai ver círculo concêntrico em 2 e em 3. Então, aqui ela está se dividindo, está se passando, né, uma célula masculina, passando por uma mitose, se transformando de uma célula em 2 células, né, de 46, com 2 células de 23 cromossomos. E aqui vai o processo dela até começar a formar os espermatozoides, que é um período aí de 70 dias, mais ou menos, para dar essa proporção de espermatozoide. E já aqui você tem um símbolo da mulher, né, o seio dela e tal, e na cabeça dela o espermatozoide. E aqui o símbolo do homem, o pintozinho dele ali, né, e na cabeça dele o óvulo. Isso por quê? Porque o homem pensa no óvulo e a mulher pensa no espermatozoide. Sim, são magneticamente atraídos, né, até para a continuidade da vida da espécie, né? Para a perpetuação da espécie, né? Então, esse espermatozoide, aí a gente volta para cá, para esse quadrante. Esse espermatozoide se une com o óvulo, entra nas trompas e vai chegar no útero já em forma de zigoto, né? Ou de girino, né? E aí forma-se o zigoto, depois vai formar o feto, daqui o feto novamente. Mas antes disso se forma essa parte aqui que eu também chamo de gástrula, né? Que é logo o início da vida. Então, tá aí um processo completo. Que sensacional, né? Maninho. O processo da fecundação. Sabe, quando eu estava pesquisando essas pedras, né? Tinha um médico do Equador que ele tinha encontrado também nas mesmas pedras, né, com essa pedra que a gente não consegue lidar hoje em dia com toda a nossa tecnologia, né, fazer a mesma coisa. Ele encontrou instrumentos de lobotomia, ou seja, de cirurgia cerebral, feitos nessa pedra, e não foi possível datá-lo, mas foi possível datar a terra em volta dele, né? Sim. 17 mil anos. Nossa. Então, olha só, essa aqui
É na África, né? Lá fica entre Nigéria e Camarões, ali fica no país de Con. Né? Aí, inclusive está escrito ali, figuras funerárias do país de Con, região de Con. Não se preocupe. Estão lindas, hein? Tá? Aí são mais de 300 pedras com essas inscrições, são chamadas menires, né? Elas não são muito grandes, elas são pequenas. Mas quando eu olhei para esse desenho, eu digo, é tudo que temos aqui na ilha também. Está aí todo o resultado. Então, o que a gente tem? Essa primeira aqui, né? Vou passar para uma maior, que é mais fácil. Isso. Então, o que nós temos aqui? Temos uma célula, né? Um núcleo aqui em três linhas, né? Na parte de baixo, perfeito. Uma célula com 3 camadas. Temos um núcleo que tem 3 linhas, que é a forma como se forma o genoma, né? Ou o DNA. Né? Então, a cada 3 ligações, forma-se um códon. Então, vamos dizer que uma base nitrogenada é uma letra se junta, forma uma sílaba, 2 letras formam uma sílaba, e 3 sílabas formam uma palavra. E 64 palavras formam um genoma. Esse é o código genético para todas as vidas. Tá? Então, tudo está escrito dentro da nossa célula, de 3 em 3 sílabas, ou palavras de 3 sílabas, 6 letras. Essa célula está passando por um processo de divisão, e ela está ali no rosto, né, dividido. Em cima, o olho é a divisão dessa célula. Se você vê que em cima da sobrancelha, a sobrancelha ali tem 3 camadas, e em volta do olho tem 16 pontos em ambos os olhos. Então, eu descobri que quando a gente transforma de 46 para 23 cromossomos, a gente só consegue decodificar 16 aminoácidos dos 20 que são necessários para as proteínas dos seres vivos. Portanto, sozinho, nós não conseguimos dar origem à vida. Então, qual é a chave? A chave é juntar os 16 masculinos com os 16 femininos. E aí nós temos a cruz ansata em cada parte do olho. Você junta Códigos as duas... secretos deixados, né? Exato. Você junta as duas chaves e cria uma nova vida. Certo? Maravilhoso. As lágrimas completam os outros 23 aminoácidos, ou seja, os 23 cromossomos. E o risquinho se chama de alelo do cromossomo. Tá? Então, o nariz deixa de ser o nariz e passa a ser um falo. Claro. E tu viu que aquele desenho lá da Colômbia tinha o útero da mulher? Na testa, né, em cima do falo, do nariz ali, nós temos as trompas, o útero da mulher, o útero e as trompas da mulher. Certo? E a genialidade de quem fez, né? Pelo amor de Deus. Sim. O próprio losango forma o útero. Agora faz o processo contrário. Você tem o nariz que passa a ser um espermatozoide, a parte de cima do nariz chama-se o DNA mitocondrial, que é a energia da propulsão, e a cabeça do cromossomo, que é a boca do nariz, ali a parte do nariz, que fecunda um óvulo que vai para o útero da mãe, que também tem 3 camadas, o endométrio, o miométrio e o exométrio. Há milhares de anos, o conhecimento, o microscópio do corpo agora, humano. Olha para essa figura aqui, não sei se vou mostrar ali. Logo depois disso se forma esse disco aqui, que é chamado disco embrionário no processo de gastrulação. Está ele aí. Então, na pré-história, desenharam um desenho que é semelhante às coisas que a gente vê no microscópio hoje. Esse mundo é cheio de coincidência, né? Olha embaixo. Embaixo aqui, essa gástrula já está virando uma nova e já está se multiplicando. Então, ela é raiada para várias partes. Então, isso significa que nas primeiras 10 divisões de célula, ela se multiplica para dentro. Depois, ela começa a se multiplicar para fora. E aí, os cientistas vão chamar esses raios aí de sol.
né? É um sol, porque tem raios. Mas, na verdade, não é um sol. É uma célula que está se multiplicando para fora. No meu ponto de vista, é claro. Claro. Mas encaixa tão bem, né? Encaixa tão bem. Olha, até e mais do que isso, né? De biologia, nos mostra o quão avançados nós fomos, né? Você citou o genoma, né? Eu me lembro do gargalo populacional do genoma, do estudo, né? Que aconteceu no mundo inteiro. Me surpreendeu muito, né? Então, vinha a população da Terra normalmente, 6.000 anos atrás aconteceu alguma coisa, do qual nós descendemos apenas de 8 mulheres de 6.000 anos atrás para cá, né? Toda a humanidade. E eu achei muito interessante essa colocação. Falando em 6.000 anos, uma outra escrita, né, quando a gente está estudando história, fala assim, a história começa com a escrita, e a escrita é cuneiforme, né? Quando eu li o texto, eles falavam de engenharia genética, voos espaciais, veículos antigravitacionais. Eu falei, caramba, esse é o texto de 6.000 anos atrás. Incrível. Né? A ciência não admite, mas é o processo. Então, é tão simples que quando eu começo a explicar, qualquer pessoa começa a entender de biologia. Né? Então, a gente vai ver que todos os símbolos nós temos aqui. Por exemplo, esse aqui é o símbolo da Ilha do Campeche, que então eu resolvi botar numa sequência, e o Keller Lucas, na época, ele interpretava isso como a origem da vida. Né? Ele tinha na lareira dele, para ele ficava, né, fascinado quando ele olhava para isso e me explicava, Maninho, olha só aqui, que nós temos o circo, temos a energia que forma a matéria, representada pelos quadrados, e a vida representada pela máscara. É isso que ele dizia, o conteúdo, né? Mas ele via ali o início da vida. Bom, aliás, vamos aproveitar, Maninho, mandar um grande abraço para o nosso grande amigo Keller Lucas, que está em Urubici agora, desenvolvendo nova pesquisa. Keller, nós te amamos, um beijo grande para você, querido. Ele está fazendo pesquisas lá fabulosas, fazendo grandes descobertas. Sempre, né? Eu costumo dizer que a minha impressão sobre o Keller é um cara que está 50, 100 anos à frente, né, de todo mundo. Eu me lembro a primeira vez que ele falou do caminho do Piabiru, eu falei, mas será? E depois, quando viu toda aquela documentação, eu falei, caramba, ele está muito à frente. Não, o Keller está muito à frente de todo mundo, muito. E é um dos maiores documentadores de inscrições rupestres. Eu não digo do Brasil, isso, né? Eu sou muito grato de ter amigo como vocês, né? Você vê, o Keller encontrou centenas de sítios arqueológicos, né? E registrou por Santa Catarina. E você, com a tua técnica de flotagem, salvou esses símbolos para sempre, né? A informação que estava lá, o desenho que estava lá, na técnica que você faz e vai para todos os sítios arqueológicos, retirando toda a textura da pedra, aparece, inclusive, desenhos que a gente, às vezes, não vê a olho nu naquele momento, porque não é a hora do desenho, não é a hora que eles queriam que a gente, né, fizesse aquela leitura. Né? Exato. E outro dia a gente conversando, eu tão feliz com isso que você está fazendo, eu falei, agora pode acontecer qualquer coisa, né? O mar pode subir, pode explodir, pode o que for, você salvou essa informação para a humanidade. Gratidão, meu irmão. Ainda precisa fazer muito ainda, mas tudo bem, uma parte já foi feita. Né? Mas é verdade. Mas, Zeno, olha só, quando tu olha para essa inscrição de Porto Belo, a primeira coisa que a gente chama atenção é essas duas linhas que eu pintei aqui de azul e rosa, né? Olha só, nas tábuas lá da serpente emplumada do... seria Babilônia? Suméria ali, daquela região, né? Eu acho que é Suméria. Sumério. Então, olha só, não são 4 hélices também, 4 letras, 4 palavras ali, né? 4 códons, como da ilha Me lembra o DNA. Me lembra o DNA, dos dois lados, né? Olha, o cara sentado em cima do código genético e a roupa deles são os RNA se combinando.
a serpente, que é o próprio DNA, né? Que é o próprio conhecimento que traz a informação. E aí você vai encontrar no Imhotep, do Egito, e vai encontrar no cajado do Hermes Trismegisto. Tá? Né? A mesma informação. Tudo coincidência. Bom, agora olha só a interpretação desse desenho aqui. Tá? Essa aqui é uma imagem ao lado, feita pelo Padre Ró. Tá? E essa aqui foi feita por mim, a frotagem, e a partir da frotagem, então, eu fiz a limpeza e fiz esse desenho. Perfeito. O que a gente tem? Então, o que acontece na origem da vida, né? Isso na origem da vida de todas as vidas, não só do universo, porque é tudo semelhante. A origem do universo, ela é tão semelhante à origem de uma formiga, ou de um inseto, ou de uma névoa, quanto a nossa origem, quanto tudo, é tudo igual. Então, a gente podemos dizer que somos fractais do universo. Do universo, são pequenos fractais. Se você pegar uma formiga, é um fractal de um outro bichinho. Se a gente pegar o nosso corpo, é um fractal de outro animalzinho ali. Então, são tudo fractais que vão ganhando tamanho. Então, o nosso universo e a forma como são originados são iguais. Então, olha só. Quando o Roger Peronci, deixa eu ver se eu tenho aqui o disco, eu não tenho. Quando o Roger Peronci, deixa eu fechar isso aqui que está bem. Quando o Roger Peronci, analisando o fundo micro-ondas, ele viu que não houve um único Big Bang, mas uma sucessão de Big Bangs. E aí, o Roger Peronci viu que tinha camadas quentes e camadas frias nesse fundo micro-ondas. E ele falou, olha, pelo jeito, essas camadas quentes e essas camadas frias marcam que houve vários Big Bangs e eles estão registrados nesse fundo micro-ondas, como uma pedra, uma lagoa congelada, quando se joga uma pedra e fica aquelas ondas. E aí, olhando para esse início do Big Bang me lembra muito a concepção, né? Porque a concepção é isso, são dois gametas, né, que se explodem e se transformam no universo, né? Num ser completamente independente, consciente, isso, né? Que vai ter uma vida, toda uma história assim, eu acho bem parecido. Então, olha só. O que acontece? Quando um beija-flor vai numa flor, o que acontece com a flor? Ela é polinizada. Não, ela tem um orgasmo. E ela libera pólen. E libera também o sêmen em forma de líquido lá, que ele leva no biquinho dele. Quando ele vai na outra flor, o que a flor vai ter? O outro orgasmo. Claro. E aí, ele larga uma grande quantidade de material genético nessa flor. Claro, que já pegou na outra. Mas, quando um homem copula com a mulher, o que acontece? Ele joga uma grande quantidade de material genético no útero da mulher, né? Na vulva da mulher. Quando um animal qualquer vai também jogar uma grande quantidade de material genético, mas apenas uma fita vai combinar. Então, se você pegar um DNA, um cromossomo, e você esticar ele, pegar as energias dele, esticar, vai dar 18 metros de comprimento. Se você pegar todas as letrinhas, você vai ter 4.000 livros de 500 páginas. Se você pegar 46 cromossomos, você vai ter 180.000 livros dentro de uma célula. 180.000 livros de 500 páginas. Sabe o que é isso? Uau! Mas, na hora de fecundar, sabe quantas letras você precisa? 23? Apenas de 384 letras. Chutei mal. 64 palavras. Vezes 6 letras, 384. Claro. E o que é que tem dentro de um DNA? Adenina, citosina, guanina e timina. Por isso que elas estão pintadas aqui, essas 4 linhas onduladas, né? Representando 4 rosas, que seriam as 4 bases nitrogenadas masculinas ou femininas. E o que tem no masculino? A mesma coisa, adenina, citosina, guanina e timina. Somente isso.
Essas bases se juntam, então todo o material genético, que o Keller chamou de energia, que é realmente uma energia, está fora. Uhum. E o resto, e duas fitas se combinam para formar as primeiras células representadas pela janela, que formou a primeira célula, é a primeira janela da vida. Sim. Primeiro portal se abre. À medida que essas células vão se multiplicando, a vida vai entrando nesse universo. Claro, através da divisão celular. Sim. E aí nós temos os ovários, que tem o útero da mulher, que tem a forma de losango, que é a forma, que é o portal por onde entra a vida. Temos o espermatozoide, o acrossoma na cabeça do espermatozoide, e os cromossomos representados pelo que nós chamamos de máscara. E em seguida, então, nós temos aqui a notocorda e as pregas dela, que é a formação do primeiro forma de vida, que é a gástrula. Uhum. Então, esse é o desenho de Portobello, o primeiro, que dá origem. Está falando da origem da vida, não está falando da origem da vida do homem. Está falando da origem da vida de todas as espécies, porque é tudo igual. Desde o Big Bang, então ali você teve uma grande explosão, como você falou, uma ejaculação, ou beija-flor, ou abelha, não sei o que tocou na flor, ela teve um orgasmo, uma ejaculação, uma explosão de uma grande quantidade de material, mas apenas duas fitas combinaram e começa um processo de expansão. E depois começa um processo de contração. Nesse meio tempo, você deixa material genético com outra galáxia e gera outras galáxias, ou outras vidas, ou outras flores, ou outras formigas, que você quiser que gere. E qualquer depois, um cabe no modelo. O que depois você vai para onde? Para um buraco negro. É? Quer dizer, o seu corpo, sua matéria, porque seu espírito vai para um buraco de luz. Né? Legal. É aquilo que a gente fala, né, no plasma, né? Nós temos um corpo eterno, né, que é feito dessa matéria invisível, que a gente não consegue ver, que está no meio entre dois ímãs de mesma polaridade que a gente não consegue juntar, né? E nosso corpo, então, o nosso equipamento, ele é 10 vezes maior do que a gente consegue ver, né? Do que a gente tem comprimento de onda naturalmente para ver. E é formado dessa matéria que está no meio de dois ímãs de mesma polaridade que a gente, né, tenta encostar, não consegue ver a matéria também. E que essa parte é eterna, é supra-inteligente, com tendência à perfeição, equilíbrio e harmonia, né? Praticamente uma definição de Deus ou do universo. Essa energia que habita os corpos que a Terra e outros universos criam. Né? É verdade. Que legal. Então, que delícia conversar contigo, Maninho. Então, cara, nós vamos para o segundo painel, que é a Ilha do Arvoredo, o segundo sítio. E aí o que a gente encontra? Essas duas máscaras que, para mim, novamente a divisão celular. Acontecendo ali, temos uma célula que está se dividindo em duas, e aqui estão os cromossomos que tem dentro da célula. Sempre foi fotografado essa parte que está no meio, essas duas máscaras, nunca foi fotografada essa parte do lado. Então, como eu fui à noite e botei o tecido, apareceu esse desenho que estava ao lado. E aí comprova a minha teoria de que isso aqui são os cromossomos e que essas linhas vermelhas são as bases nitrogenadas. Ou seja, o que tem dentro dos cromossomos ou do DNA? Só 4 bases nitrogenadas, adenina, citosina, guanina e timina. Só tem isso, nada mais. E aí, do lado dela, logo em seguida, tem esse grande painel de 8 metros de comprimento por 1,75 de largura na parte mais alta. Seria o maior painel do Atlântico Sul? Não seria, Nunca Perfeito. vi outro. Não, eu só queria confirmar contigo, eu não sei nem se coral antes. Eu não sei nem se a pedra do Ingá tem esse tamanho. Ela é muito grande, a pedra do Ingá, mas eu não sei. Eu tenho que ainda estudar o tamanho da pedra do Ingá, do painel.
Esse é um dos maiores que eu já vi. E aí aqui você posso aproveitar que você falou da Pedra do Ingá, e a gente estava conversando aquele dia, e eu quero te fazer a proposta aqui agora ao vivo. Um pesquisador foi à noite na Pedra do Ingá, né? E colocou o lampião na posição certa. Aí todos os baixos relevos começaram a aparecer como alto relevo, né? Ou seja, no jogo de luz e sombra, que a gente sabe que eles fazem, tanto para aparecer quanto para desaparecer com as inscrições, né? Elas também saíam da pedra. Você olhava assim, a National Geographic publicou de página dupla, né? Essa foto, e assim, a impressão que você tem é que todos os símbolos estão saindo da pedra, estão em 3D à frente da pedra, né? Só de colocar no lugar certo. Talvez, se a gente for com um lampião e colocar no lugar certo, também pode ser que alguma outra inscrição apresente a mesma característica, né? Olha essa pedra aqui. Isso aqui é uma foto feita à noite. Sim. Tá? Vê como ela sobressai. Muito mais. Muito mais. Muito mais. Lembro nas oficinas líticas da Vigia, que eu tentei vários anos fazer uma foto em que elas aparecessem, porque elas saíam na foto invertida sempre, como se fosse alto relevo e não baixo relevo. Sim. Sim, por então, favor. Olha só, nós estávamos falando, né, da sequência. Aqui nós temos uma sequência de pontos, que dá mais ou menos 64, e temos 20 círculos. Então, desses 64 códons, apenas 20 traduzem aminoácidos. 60 e 44, os cientistas não sabem o que acontece, eles chamam de DNA lixo. Ou alguns cientistas chamam de DNA espiritual, que é o programa. O nosso Bruce programa, Lipton, certo? né? Até o Grabovoi estava na pesquisa desse restante do DNA aí, que chegaram à conclusão que a espiritualidade, né? A intuição, tudo estaria gravado nessa parte, né? Muito legal, gratidão por isso. É o programa espiritual que grava outra, que dá a possibilidade para outra parte. Eu também chamo de a parte espiritual do homem, porque o homem ele está separado do espírito. De vez em quando ele tem lampejo de contato com o espírito, mas ele está separado. E uma alma só se forma quando você une o espírito com o corpo. Aí você tem uma alma completa, tá? Então, na verdade, o nosso corpo ele está separado do nosso espírito. Nós habitamos o nosso corpo, mas separado. Você não tem acesso à sua mente total, tá? Aqui, você tem 3 homenzinhos representando a família. E na mão do filho está o DNA. Por quê? Porque ele vai ter a responsabilidade de perpetuar essa vida. E aqui nós temos uma síntese de proteína, chamou uma geneticista. Aqui os 64 códons, novamente. E aqui aquilo que tu falou, as 8 células registradoras representadas nas 8 mulheres de 6.000 anos atrás. Quando as primeiras 8 células que se formam na vida, elas não morrem. Elas são um mapa do corpo. Depois disso, a célula começa a se multiplicar, mas essas 8 células, elas não morrem, só morrem quando o nosso corpo morre. Todas as outras nossas células do corpo morrem. As 8 células originais não morrem. Tá? E aqui nós temos o número de dias de uma gestação e temos o cromossomo X e o cromossomo Y. Temos uma mitose acontecendo aqui, temos os 46 cromossomos, o símbolo do Tau, chamado por Kelly, né, porque é o ser completo, o símbolo da pirâmide, que é o símbolo do conhecimento. Outro dia, cheguei na casa dos Kelly, ele estava com um sorriso na orelha, porque ele tinha descoberto o significado desse símbolo aqui, que se chama o ovo da vida. Está vendo meu mouse passando em cima aí? Consegue? Eu consigo ver. Então, ele chama de o ovo da vida, né? Então, você tem norte, sul, leste, oeste e Zent Nadir. Fecha isso, tem o ovo da vida. E aqui em cima tem mais ou menos 50 pontos, que para mim está associado aos 50, as 50 divisões de células que nós temos direito. Cada vez que você divide a sua célula, você perdeu uma vida. Seu telômero diminui. E a cada vez que você vai aumentar... então, assim... Ou seja, nós trocamos de roupa celular 50 vezes durante a vida. Como a gente administra isso, vai dar a nossa longevidade ou não? Seria isso?
Exatamente, exatamente. Tá? E aí entra a questão do teu estudo, tá? De aumentar o genoma, tá? De fazer com que o genoma se prolongue a vida. Primeiro, como é que se acaba com a vida de uma célula? Muito fácil. Hoje está um dia lindo de sol, vai lá para a praia e tome o sol o dia inteiro. O que vai acontecer com a tua célula? Quando tu chegar em casa, amanhã ou depois de amanhã, tu vai tirar a tua célula inteirinha, uma casca inteira. Uhum. As células que voltaram, elas voltam com um telômero um pouquinho menor. Mais curto? Mais curto. Até você matar a sua célula e ficar uma manchinha preta no lugar da sua célula. O que é fantástico, né? Porque nossa, infinitas possibilidades agora apareceram pela minha cabeça. Né? Porque Então, quando a gente aplica o bastão nos cânceres de pele, que é exatamente o exemplo que você está dando, né? Com 48 horas, ela se recupera. Então, talvez a gente esteja falando de uma recuperação de telômeros também, não? De telômeros. Não está falando de nada, está falando só de recuperação de telômeros. Uau! Isso muda tudo. Você restaura o telômero, isso vai fazer eu entrar para o laboratório e sair daqui a 6 anos com uma resposta, se Deus quiser. Se você restaura o telômero de uma célula, você deu vida para ela novamente. Uau! É só restaurar o telômero da célula. Você sabe que está caindo um monte de ficha agora, nesse momento, né, que você está falando. Bom, que bom. Então, como é que você mata suas células internas? Com açúcar industrializado. Deixa seu corpo ácido. Uhum. Como é que você restaura o seu corpo? Coma comida alcalina. Quer dizer, você pode matar uma célula em poucos minutos. Você hoje foi lá, pegou esse sol, matou todas as suas células. Amanhã você volta no sol e mata mais um monte. Não precisa muitos dias. No outro dia você já mata novamente. Você pode até pegar, vai ter esse câncer de pele, porque vai ser células morrer, não ter mais volta. Ou então você pode dar uma durabilidade para a sua célula de até 70 anos, mais ou menos. Então, aí você vai ter mais ou menos uma vida de 1.000 anos, mais ou menos, do nosso corpo. Que era o que os antigos profetas, Adão, Enoque e muitos outros conseguiam. Tá? Então, eles mantinham a juventude do telômero da célula deles. Eles não matavam a célula. Na época não tinha açúcar industrializado, não tinha protetor solar, então eles ficavam em casa. Eles tomavam só sol ao meio-dia. Tomava só o sol bom, né? Também não tinha o crédito para obrigar o cara a pagar as contas e sair a qualquer hora do dia para ter que pagar a conta. Exato. Então vamos para a próxima. E aí a gente vai para o Costão do Santinho. E aí, chega no Costão do Santinho, encontra-se detalhadamente cada posição dessa. Tá? Então, aqui nós temos um aminoácido representado por um triângulo, que são 2 triângulos, e aqui está aqui os 16, novamente, 2 linhas de 16 triângulos, que representam os 20, os 16 dos 20 que são necessários, né, dessa célula que foi traduzida. Aqui os 8 e os 9, né? Porque aí eles vão se juntar depois em grupo de 9 para formar esse DNA. Ou seja, cada 9 letras forma uma palavra. 6 letras formam uma palavra. Cada conjunto de 9 forma uma molécula que vai formar um aminoácido. Aqui, nesse copo, né, a gente separou justamente aminoácidos, o chon, né? Carbono, hidrogênio, oxigênio e nitrogênio. Então, aí vem o segredo da vida, que é esse painel aqui, tá? Que vai dar aquele número que eu falei. Em 93, eu estava fazendo uma cadeira no mestrado de antropologia, que era chamada Contribuição da Genética no Estudo das Populações. Nesse dia, eu tive a intuição de ir lá no Costão do Santinho, levar uma prancheta, desenhar todos os pontinhos, colocar ali o número do lado, e fiz isso, e foi o único desenho que eu fiz até hoje. Eu tive essa intuição, fui lá e fiz. Quando eu cheguei em casa com isso, olha só, aqui tem uma prova de como isso aconteceu, dia 31 de 11 de 93.
O mês de novembro não tem 31, só tem 30. Então, eu estava um dia fora do tempo, estava muito longe disso aí. Adorei. Então, olha só aqui. Quando eu cheguei em casa, eu fui olhar para essas linhas e não passava de 21. O número era 14, 16, 18, 16, 15, 20, 21, 16, 8, 8, 11, e aí vai embora. Não chega, não passa de 21. E aí caiu a ficha. Eu digo, cara, isso são cromossomos carreadores de doenças hereditárias. Eles estão falando de alguma coisa que aconteceu com a humanidade que nos trouxe as doenças hereditárias, que chamamos de epigenética. Uhum. Certo? Incrível, maravilhoso. Então, eles estão dizendo que nós temos doenças curáveis, porque elas foram adquiridas, elas não são coisas do homem, mas sim coisas adquiridas. Introduzidas de alguma forma? Introduzidas. Hoje a gente está introduzindo um monte de doenças, através de vacinas, através de lá da agricultura. A alimentação, estresse, né? Toda essa... Então, está ficando... As pessoas que tiveram o Covid agora, elas vão ficar com o Covid registrado no DNA dela para o resto da vida e vão passar para os seus filhos. Olha. Um dia, o seu filho, ou o filho do seu filho, ou sei lá quem, vai... Quando ele baixar muito a imunidade, vai dar um pode start, aparecer aquela oportunidade, né, para doença oportunista, né? Exatamente, porque está no seu genoma, ficou registrado. Então, por isso chama de epigenética, porque o que aconteceu agora, você vai poder ver daqui a 1 milhão de anos. Está registrado no seu gene, tá? Claro. Ela pode aparecer a qualquer momento. Tanto é que esse sarcófago aí, ele já é relatado desde 1900 e pouco. Quer dizer, ele só houve uma mutação e ele ficou mais forte agora. Mas, na verdade, já era o corona, já é falado há muito tempo, né? Claro. Então, existe. Então, o câncer, tudo ele está na nossa memória, está na memória do nosso DNA. Então, como é que a gente se livra deles? Diversas formas, mas eu vou ouvir a sua. Então, uma das formas é manter a imunidade. Claro. Manter seu corpo alcalino, tomar sol ao meio-dia, né? E fazer, de repente, esse tratamento com nanoterapia que tu está fazendo vai ajudar bastante. Mas as pessoas precisam também se ajudar no tratamento. Não basta só aplicar a energia. Se elas continuar comendo açúcar, elas vão se livrar por um tempo, mas daqui a pouco você vai estar alimentando o câncer. Uhum. Então, a energia, ela existe. Está aqui na frente da minha cabeça. Ela move o nosso corpo agora, né? Ela está aqui movido por energia. Em cima da minha cabeça tenho 3 lâmpadas que estão apagadas. Se eu quiser ter luz aqui, eu tenho que tocar no interruptor, eu tenho que clicar no interruptor. Assim são as doenças que estão no nosso corpo. Certo? Claro. Então... Eu tenho que passar por um processo que ela... que estimule, de alguma forma, que oportunize, né? E cria as condições ideais para o aparecimento dela, né? E essas condições podem ser de diversas formas, né? Até alimentares, emocionais, né? Tudo isso pode colaborar, né? Mas você estava falando da alcalinidade, tem uma outra argumentação sua que eu adoro, que eu amo, né? Que nesse estudo que foi feito de diversos povos aí pelo mundo, né? Aqui em Santa Catarina, foi encontrado, assim, eles ranquearam, né, a qualidade de vida, criaram um critério para estudo dos ossos, né, de qualidade de vida, de todos os ossos encontrados, acho que eram 12 mil universidades, você conhece mais esse estudo do que eu, para falar um pouquinho dele, e tinha a ver com a alcalinidade também, né? Isso, então...
Foram 2.500 esqueletos estudados por um consórcio de universidades da Grã-Bretanha, da Europa, algumas da Europa e dos Estados Unidos, e entre elas tinham 2 cientistas brasileiros também. Então, eles analisaram doenças ósseas e da arcada dentária, e eles deram 0 para a criança que morreu na infância e 100 para quem morreu na velhice. Então, o homem que mais pontuou, que morreu mais velho, foram os homens que viveram no Sambaqui e os índios de Itararé, que pontuaram com 9,3 e 8,9. O Sambaqui com 8,9 e o índio de Itararé com 9,3. Eles foram os que tiveram a melhor qualidade de vida. E aí então, Brasil e Santa Catarina ouro e bronze na Olimpíada de qualidade de vida de todos os tempos. De todos os tempos, de todos os tempos. Eles que sensacional isso, né? Até hoje, né? A qualidade de vida aqui é um absurdo. Se chama A Espinha Dorsal da Humanidade, é o nome desse estudo. Então, isso tem muito a ver com a questão do alcalino, né? No Sambaqui, eles colocaram concha, e a concha alcalinizou o solo, e hoje está tudo preservado lá. O que está fora do Sambaqui se perdeu. Tanto é que hoje as datações elas são possíveis por causa do Sambaqui. Se não houvesse Sambaqui, não teria como datar, porque a acidez acaba com o carbono 14, que é o que faz a datação. Tá? Então, ele mantém, o Sambaqui, ele mantém a biblioteca, a informação toda viva. Em função dele ser um corpo alcalino. E para o nosso corpo, a alcalinidade também é bem interessante. Aliás, para as pessoas que estão em casa, durante a aplicação, você pode colocar um copo de água na frente das luzes da live e tomar, né? Normalmente, ela alcaliniza, ou seja, ela fica levemente adocicada, né? E essa água alcaliniza o corpo da gente também. E um corpo alcalino não cresce em doenças, né? Exato. Então, olha só aqui, depois de fazer essa descoberta de estar associando isso a cromossomos carregadores de doenças hereditárias, como o 21, que é responsável pela síndrome de Down, eu comecei a ver que, no meu livro ali eu explico, né, que tem linhas de 2 conjuntos de 8, né, que tem a bissomia do cromossomo 8, a trissomia do cromossomo 8, tem 3 aqui, ó, 1, 2, 3, se chama trissomia do cromossomo 8, isso é uma doença, ou seja, quando você divide de 46 para 23 cromossomos, você acaba dividindo 3 cromossomos 8, e aí isso causa um problema. Quando você vai fazer a divisão e você tem 2 cromossomos 21, aí você tem a síndrome de Down. E é por aí afora. Então, o número de cromossomos é que vai determinar também a doença, tá? E aqui em cima está aqueles 32 tracinhos, que é o 16 masculino e 16 feminino. E embaixo, a soma total é o número 385 ou 84. Por quê? Como eu falei, uma letra se junta com outra, forma uma sílaba, 3 sílabas formam uma palavra ou um genoma. 64 palavras formado por 6 letras é igual a 384. Como eu falei, eu só preciso de 384 letras para dar o start da vida. Depois disso, eu só preciso, ainda elimino 44 dessas palavras e fico só com 20, que vai dar só 120 letras. E tudo decodificado lá. Eu não sei porque quando você mostrou ali a doença genética, né, descrita nas pedras, me veio na cabeça Enki. Tá, eu não gosto muito dessa tradução que eles fazem de Enki e Enil, eu não sou muito fã desse processo, não, tá? Tá. Mas vamos deixar assim, tem tecnologia aí, tem pessoas trabalhando em cima disso. Tá. Bom, eu só não gosto de denominar porque eu não sei ali, Suméria e Caldeia, aquilo era nossa, tinha muita coisa acontecendo ali, mas bom. Tá. Vamos para lá. So sorry. Perdão. Essa aqui é Gobustan, no Azerbaijão, na Índia.
tá? Olha só o que nós temos aqui. Aquela mesmo tracinho que eu tinha acabado de apresentar agora, ali as 32 linhas, aqui em cima. Tem uma forma de um barquinho. Tá vendo? Parece Sim, um barquinho? claro. Então, é interessante, porque quando eu apresentei esse desenho para as crianças, o que eles disseram? Isso é um navio. Uau! E eu fiquei pensando, mas como navio? E depois me caiu a ficha que realmente ele estava falando de um navio. Sabe o que é o RNA? O RNA é o transportador, é o navio. Claro! É quem transporta. Claro, O que o navio informação. faz? Uma molécula de O que o energia. navio faz? O navio, ele transporta. Então, eles olharam esses risquinhos e viram como sendo o mastro do navio. Certo? Mas depois tu vai ver outras coisas. Opa! Olha aqui, ó. Aqui nós temos duas figuras humanas, né? Humanoides aqui, né? Olha só. Daqui da cintura dele parte as linhas onduladas, está vendo? Que sobressaem a cabeça. O que são essas linhas onduladas? São as bases nitrogenadas? Não, são os RNA, não, os DNA mitocondrial que forma a cauda do espermatozoide. Sai da cintura dele. Só que a mulher, ela não transmite o DNA mitocondrial. Sentido. A mulher, ela não transmite o DNA mitocondrial, então também não tem linha saindo dela. Mas olha aqui, da mão dela e da mão dele parte um X. E embaixo forma um DNA. Claro. Agora, olha só. Se nós fizermos um círculo em volta disso aqui, nós vamos ter o quê? Esse pedacinho é apenas 20% do círculo, que é o 20% do novo em cada formação de vida. Você tem 40% do seu pai, 40% da sua mãe e 20% é você. Que legal. É a sua vida. E ali está vindo a vida, né? No meio deles, ali está vindo a vida para habitar o DNA que está aqui. E depois a vida já sai pescando, caçando e tudo mais. Olha só para o Egito. Vê se não temos as mesmas coisas. O barquinho, que é o transportador da vida. Opa! Transportador da vida. A Ibis, que é ali o RNA, o ribossomo, né, que vai fazer a decodificação, é o escriba. Nós temos um homem e 4 personagens aparecendo, que são as 4 bases nitrogenadas, e temos na cabeça dele um óvulo da Ibis, que é o escriba, que está a escrita toda, está aqui, tá? O óvulo, apresentado aqui em cima, e o acrossoma aqui do lado, e aqui no lado, olha só isso, você tem uma pessoa se apresentando para uma mulher. Atrás dele, você tem 4 figuras, que representam as 4 bases nitrogenadas, que se juntam de 3 em 3, estão na mão delas, os 3 em cada 3 bastão. Então, aqui você tem novamente aquele códon de 4, né, 4 palavras. Olha embaixo dele aqui, entre ele e ela. Ele está apresentando as suas bases nitrogenadas, o seu códon. Está aqui a fita em cima e a fita embaixo aqui. Né? Olha o que tem aqui. O ovário da mulher. Os 2 óvulos, as trompas estão apontando para ele. Conseguiu ver isso? Fácil. Então tá. Esse aqui, então, é eu acho que é o deus Ra, se eu não me engano, que está lutando com a serpente. Olha só aqui, no cromossomos, isso aqui se chama as cromatídeas, tá? Que é o cromossomo enrolado. Isso aqui se chama as histonas, que é as proteínas que vão se juntando
e à medida que elas vão se juntando, vão formando essas cromatídeos. Olha só onde que está o barco do cara. Não está em cima das cromatídeos? Tá. Ele não é uma Parece serpente? mesmo. Não é uma serpente? Uhum. Por que ele está lutando com a serpente? Boa pergunta. Porque ele está lutando com o seu instinto, seus apetites, suas paixões. O DNA, ele precisa ser perpetuado, mas ele precisa também ser preservado. Você não pode sair por aí fazendo filhos. Matando pessoas, né? Exato. Então, você precisa ter um controle sobre esse apetite e essas paixões. Por isso, existem os códigos de leis. Para o homem. Os animais não precisam, porque eles já obedecem sozinhos. A lei já Agora, é olha só. O que tem na cabeça do homem? A mitocôndria fechada, ele não transmite a mitocôndria. O que tem na cabeça da mulher? A mitocôndria aberta, porque ela transmite o DNA mitocondrial. Certo? Os 4 no barquinho. A deusa Nut, certo? Cobrindo o céu. E aqui embaixo o homem. O pinto para cima. E no meio deles, o barco. O ribossomo, a parte inferior e a parte superior. Aqui, nesse meio, é que se dá a tradução dos RNA, que vão formar as proteínas, que são essas bolinhas aqui, que vão formar essas redes. Papiro interessantíssimo esse. Agora, esse aqui. Nós temos um escaravelho. 3 bases de um lado, que vão se juntando de 3, e 4 do outro. Certo? Se você pegar esse escaravelho, você tem um DNA. Certo? Onde é que o escaravelho entra? Não entra no corpo das pessoas? Então, onde é que está o DNA? Dentro do corpo. Então, o que o cara está segurando na mão dele? O naviozinho, que é o transportador, que está dentro do corpo, dentro das células. Agora, olha só. A mulher está dando luz a um filho, pelo jeito. Trabalho de parteiras auxiliando. E aqui já ela amamentando. Certo? Mas olha só, nós temos o escaravelho e temos os querubim. E temos 2 placas. Isso te associa a alguma coisa? Me ajuda, Denis. Já vou chegar lá. Eu tirei o desenho. As tábuas de Moisés, eu tirei daqui a fotografia. Que é guardada por 2 querubim dentro de uma arca. O que é a arca? É o nosso código genético. Por que tem o código? O escaravelo representa o código de preservação de tudo isso, né? Que a gente tem que ter um certo cuidado, porque o nosso DNA ele é muito especial. Ele é o mais especial de todas as espécies. Nós estamos a um passo da divindade. Uau. Então, ele tem que ser muito bem preservado. E aí vem as questões alienígenas, né, de quererem roubar o nosso DNA. Por quê? Porque hoje o homem, novamente, está criando um mecanismo de criar robôs. Esses robôs, o que vai acontecer com eles? Eles vão se autoalimentar. Então, eles podem ter vida eterna. Só que eles não têm as emoções. Então, essa tecnologia vai querer, uma hora dessa, ter as emoções que nós temos. Vão querer ter corpo como nós temos. Vão querer ter células como nós temos. E isso já aconteceu algumas vezes. Por isso que tem muitos seres que nós chamamos de extraterrestre tentando manipular a genética humana. E ele só não consegue porque ela está muito bem guardada. Uau! Esse aqui é da...
da Sibéria. Você está vendo aí uma araucária, né? Foi a primeira coisa que me lembrou. E um castiçal também, mas uma araucária é muito mais. O castiçal, inclusive a arca está guardada por 2 desses castiçais, né? Uhum. Mas o que você tem? Novamente, nós temos as 4 bases nitrogenadas, 4 homenzinhos aqui, que se juntam de 3 em 3, que formam as células, essa aqui é a célula originárias, né? E de 3 em 3 vão formando essa célula. Essa célula está dividida aqui em 4 pontos novamente, que é uma divisão de célula, a notocorda e as pregas da notocorda, que é de uma gástrula. O mesmo desenho. Esse aqui é no Brasil, capivara. Serra da Capivara. Então, o que nós temos aqui? Uma capivara, né? O útero dela, com a vida dentro, e vários pontinhos. Mas vamos pegar por aqui. Esse aqui é como se vão se encaixando as bases nitrogenadas. Então, elas vão dando a mãozinha uma para as outras e vão se juntando e formando esse genoma. Aqui, é como se eu estivesse usando uma lupa dessas bases, né? Juntando aqui. Então, essas bases estão indo para o útero da capivara e a capivara já está dando luz ao filho e já está correndo, ou o espírito está vindo para a capivara. É o mesmo desenho. E também aqui embaixo, né, parece ter um ser dentro da pessoa, né? Sim. Uma gravidez feminina, né, humana. Exatamente, porque é igual para todos, independente se é animal, se é um homem ou se é um outro animal qualquer. Claro. O movimento é o mesmo. Por isso, Big Bang. Esse aqui é um dos painéis que eu quero visitar. Fica lá em Parnaíba, no Mato Grosso, fica a 2.000 quilômetros em linha reta daqui de Florianópolis. Esse aqui é gigantesco, tem os cromossomos muito bem detalhados, tem as hístonas que formam que vão formar os cromossomos, né? Que são as proteínas que vão formar os cromossomos. Aqui eu tenho elas abertas, né? E aqui ela está em 30 micras, aqui está em... O granulos aqui eu não... em 2 milímetros, nanomilímetros, né? Essa parte 2 nanômetros. Isso. E aqui, 30 nanômetros, aqui já vai estar em 300 nanômetros e aqui em 700 nanômetros, que aí vai estar tudo juntinho mostrando os cromossomos. Então, se eu abrir um cromossomos, eu vou ter isso aqui, que é isso que está aqui dentro desses círculos aqui. Uau! Tão fascinante isso, né? Tão interessante. Eu acho que eu tenho que reduzir um pouco, vou começar a andar mais rápido, mas aqui é Costão do Santinho, e aí você tem essa figura que eu não conseguia decodificar, e um dia resolvi colorir, e vi que são as 12 células iniciais. Que legal. Aqui você tem os 20 aminoácidos, que são os 20 tracinhos em azul, eles estão separados aqui. Bom, esse aqui é o homenzinho que o Padre Rô cortou embaixo daquele painel ali. E aí, então, na verdade, esse homenzinho eu vejo como uma fecundação, um espermatozoide penetrando numa célula. E acima daquele painel, esse ele está embaixo, e acima desse painel, daquele painel colorido, tem esse desenho aqui, com esses 11 círculos. Na verdade, ali embaixo também são 11 células. Ela está formando a 12ª. Aqui é uma fotografia, uma estrutura do DNA octaédro. Tá? Então, aqui no meio até em 3D, né? Simulando uma 3 dimensões, né? Isso, em 3 dimensões. Então, olha para os desenhos rupestres que estão em forma de círculos, em forma de cruz, e eles vão se virando até chega um momento que não aparece a cruz, que dependendo do lado que está mostrando, não aparece a cruz. O desenho do Costão do Santinho é o mesmo de uma fotografia atual. Esse aqui já é o Costão Sul, onde está o Costão do Santinho, empreendimento. E aí você tem novamente aqui a célula, que está se dividindo, está aberta,
Está ali a decodificação em cima dela. Aqui você tem os aminoácidos sendo formados no DNA, a célula se dividindo novamente. E aqui está mais ou menos o desenho. Então, se você pegar esse desenho de cima, fechar ele, você vai ter o círculo. Se você abrir, vai ter o que nós chamamos de máscara, que são os cromossomos, que são aquelas 12 fases da célula. 12 não, as 4 fases da célula. A célula-mãe tem a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase. E aí a citocinese, que é as células filhas. Então, onde é que a gente vai ver isso? Na Ilha das Aranhas. Vamos pegar lá o nome delas de novo. A prófase... Deixa eu anotar aqui. P-M-A-T. Pimate. Agora vou conseguir lembrar esses nomes. Então, ali, ó. Volta lá. Passou demais. Cadê meu mouse? Então, nós temos a prófase, a metáfase, a anáfase e telófase e como é que é o nome dela mesmo? A divisão, né? O começo da divisão. A citocinese, que é as células filhas. Olha só nessa célula filha, o que tem dentro dela. Nenhuma delas toca uma arquinha. Uhum. Tá vendo? Só a filha. Só a filha. E o que tem dentro dela? Os cromossomos. Tá vendo ela ali dentro? Uhum. Agora, esse desenho aqui tem 8 moléculas, que, quando você tem uma espermatogênese, também o resultado vai ser 8 dessas moléculas que vão gerar 16 espermatozoides, que estão eles aqui. Uhum. Que é exatamente esse mesmo processo. Se você... Ali ele está em pé, mas se você colocar de lado, é exatamente a mesma coisa. Aqui tem uma coisa bem interessante. Eu chamo isso aqui de Arca de Noé. Por quê? Porque ela tem um côvado de um extremo ao outro. A Arca de Noé, ela tem 300 côvados de comprido, 50 de largura, 30 de altura, que dá 384. 350. Mais 30, 380. Tem 3 andares, que vai dar 383, e uma janela de um côvado, que vai dar 384, que é o código genético humano, o número de letras necessárias para formar um código. Tem 8 pessoas, 4 mulheres e 4 homens, que são as 4 bases nitrogenadas masculinas e as 4 femininas. Noé, Cão, Sem, Jafé, que são seus filhos, e suas esposas. Quando uma mulher é fecundada, ela é fecundada no útero, nas trompas. Leva 7 dias para o óvulo chegar no útero. O Noé, quando fechou a arca, ele levou ainda 7 dias para começar o dilúvio. Ou seja, quando o óvulo chega no útero da mãe, começa a abrir-se as janelas do céu, começa a criar o líquido amniótico. As vidas entram na arca aos pares, como no DNA, uma base masculina com uma base feminina. Noé, ele fechou a arca no ano 600 da vida dele, no segundo mês, no dia 17. E abriu no ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia, que corresponde ao período de uma gestação. Uau. Está escrito na Bíblia. Certo? E os códigos permanecem secretos, mas estão sendo revelados. Então, estão todos aí. Essa aqui é da Ilha do Campeche, que eu também chamo a mesma coisa, né? Nós temos uma mitose, os cromossomos ali acontecendo, os espermatozoides, tem ele aqui embaixo, né? Os 20 aminoácidos que traduzem proteínas e os 44 que não traduzem. Então, tem 64 triângulos, que são os 64 aminoácidos, se juntam de 3 em 3, 20 traduz proteínas, 44 é o mapa espiritual. Que vão formar proteínas, que são as redes aqui, ó. Você lembra daquela rede que a gente quase não vê lá e que a gente acha que é a gravação na molécula da pedra também, né? Exatamente. É gravada na molécula da pedra e ela não fica muito nítida porque é uma formação. É uma característica dessas pessoas que estão usando isso. Eles, quando está formando uma célula, eles representam essa formação fazendo só
uma leve coloração na pedra. Adenir, a gente pode voltar no slide anterior, só para eu comentar uma coisa com as pessoas que estão em casa, que aqui à esquerda, né, esse é o resultado do trabalho que você faz para salvar a informação, né? Essa é a técnica que você coloca esse pano na pedra, né, e retira todas as informações que estavam na pedra. Então, esse é o trabalho que o Adenir fez para a humanidade para sempre, né? A gente vai saber como eram esses desenhos. É uma frotagem. Você não consegue ver esse desenho porque ele está mesclado no meio dos fungos. Só através da frotagem que a gente consegue ter esses detalhes. Gratidão por isso, meu irmão. De nada, irmão. Esse aqui é o da Ilha do Coral. Eu tenho ele também em frotagem, mas e por tantas mais coisas também eu tenho que te agradecer, né? Mas essa é especial por isso. Certo. Então, aqui tem aquela questão que eu falei da Ilha do Coral. Círculo em 2 e círculo concêntrico em 3. Masculinos e femininos se juntando. Temos um homenzinho, na base dele tem os RNA, que vão ser perpetuados para a eternidade, o símbolo do 8 ou do infinito aqui em cima, ou do DNA. Mas o homem está limitado ao tempo, na cabeça dele tem um compasso. Também está limitado ao espaço, no braço dele tem um esquadro. Então, como é que ele transfere o conhecimento que essa pirâmide está em cima do esquadro? Tudo maçônico isso, hein? O pessoal já era maçônico na época da pré-história, viu? Então, maçom em francês é pedra, né? Aliás, a Paulinha, do Quantum Expert, está lá na França. Um beijão para ela, para o Gabriel, para o Cristiano, para todo mundo que faz esse canal maravilhoso. Gratidão, pessoal. Então, aqui você tem... Como é que você vai transferir o conhecimento para a eternidade? Através dos aminoácidos que são transferidos pelos RNA, que estão na região do útero da mulher. A mulher está com a cabeça dupla, com a cabeça dupla, como se ela estivesse dando origem ao filho, parto, né? Ao filho. Um parto. Ela também tem um emocional duplo, né? Ali a cabeça dupla dela também. E essa célula, então, começa um processo de multiplicação até gerar o filho. Aqui, os raios embaixo é o processo de multiplicação desses RNA, formação através deles. E aqui a família, na Ilha do Campeche, também tem o falo e a vulva aqui embaixo, que não aparece muito bem. E aí vimos onde eu comecei meus estudos, que é a Pedra do Frade, onde começa também os estudos arqueoastronômicos e os alinhamentos do Sol, né? Então, ponta com ponta, lá é nascer do Sol do inverno, bem no meio dela, solstício de verão, e aí, aqui atrás da minha casa, onde eu tenho uma trilha que leva até essa Dome da Oração, depois na Pedra Virada, no Meni Central, e volta para cá. Essa aí tu vai conhecer domingo agora, quando tu estiver aqui, sábado. Vai ser uma honra e um prazer, mestre. Gratidão pelo convite. Certo. E atrás da minha casa, a plataforma que forma todo esse processo. Então, no dia 25 de novembro, o Sol nasce no meio dessas duas pedras e leva 26 dias para vir até essa pedra aqui, que é no solstício de verão, e 26 dias é o número de dias que o homem leva para transformar de 46 em 23 cromossoma, a mitose. Aí tem muitas outras coisas que nós vamos deixar para uma outra live aqui. É verdade. E ainda tem aquelas registros fantásticos e maravilhosos que você tem do Sol nascendo em várias pedras, né? Todo esse estudo que você faz da arqueoastronomia, por exemplo. Esse é o Dome da Oração, o pôr do sol, o nascer do Sol no solstício de inverno, mas tem o nascer do Sol a partir dele em cima da Ilha de Xavier. O Sol no equinócio de outono e primavera, nós vamos falar depois, num outro momento, como é que funciona isso aqui. O Pensador, antes do Rodin fazer o Pensador... Genial! Adorei. Eu já tinha mandado Lembra mesmo o Pensador de Rodin? Certo? Não foi o Rodin o primeiro a fazer o Pensador, eu já tinha feito no Morro da Galeta milhões de anos atrás. E aqui o mapa do Morro da Galeta, com as pedras e a ligação delas com as pirâmides do Egito, com Angkor Wat, com a Ilha de Páscoa, com as pirâmides do México, com Machu Picchu, com Stonehenge e por aí afora. Tudo ligado entre eles e ligado como uma célula. Cada ponto desse está equidistante como os números da própria genética. Num outro momento nós vamos tratar disso.
Que legal. Eu te agradeço bastante por tudo isso. Se alguém quiser entrar em contato contigo para tirar mais dúvidas ou fazer uma trilha ou qualquer coisa parecida, como é que faz, Maninho? Ou comprar meu livro, pode passar meu contato, 9607-48, código, né? Então, se você quiser, é só dar um pause aí na informação agora, a nossa legenda analógica. Dividir essa vivência contigo, de aprender mais uma vez contigo, né? Gratidão, meu irmão. Gratidão pela sua existência. Gratidão pelo seu trabalho que você faz pelo planeta Terra. Gratidão por esse coração maravilhoso que você tem, sabe? Gratidão por esse acolhimento que você faz nas pessoas. Gratidão de fazer tudo isso com essa humildade incrível, né? Aprendo muito com você em todos os sentidos, meu irmão. Sou bastante grato pela existência. Né? E a você também, em casa, que foi persistente, chegou até aqui, até o final desse tempo de live, que eu não sei quanto tempo deu, não marquei, né? Mas, enfim, acho que a gente está batendo os recordes, né? Dessa live que a gente está gravando na sexta-feira agora, para ir no ar ao sábado. É uma live quase ao vivo, 24 horinhas de diferença. Né? Para chegar aí para você. Gratidão por você ter ficado com a gente. Se você conhece alguém com dor e é a primeira vez nessa live, você pode encaminhar essa live para aliviar as dores de quem você quiser. Naquela parte da aplicação é só pegar que vai dar certo. Certo? Ou dá certo. Na maioria dos casos, 95% dos casos que a gente tem monitorado, tem informado para a gente alívio. Alguns informaram assim que o problema nunca mais voltou. Também a gente ficou muito feliz com isso. Por favor, se aconteceu e o que aconteceu com você, comenta ali embaixo. Também, se você quiser saber mais sobre o incrível trabalho desse antropólogo pescador, desse sujeito maravilhoso, né? É o canal Adnir Ramos com D mudo. É isso? Eu acertei? Isso. Adnir Antônio Ramos. Adnir Antônio Ramos. Perfeito. Né? No YouTube tem lá pesquisas maravilhosas de megálitos brasileiros, de inscrições brasileiras, de uma arqueologia brasileira que você vai sentir falta que tenham te ensinado na escola o quão é fantástico. Também a arqueologia americana, muito além de maias, astecas, aimarás, incas, também tivemos povos surpreendentes em toda a América. Então, por ti, América, o encontro de arqueólogos. Um beijo gigante, né? Para todos vocês. Gratidão, Maninho, e um abraço a toda a sua família aí. Um beijo a todos vocês. Gratidão pela oportunidade de estar no teu canal aí, com todo esse teu público maravilhoso aí. Beijo no Perfeito. Coração. O canal é da Paulinha, né? É o canal Quântica Desperte, ela abre esse espaço maravilhoso. Minha irmã, te amo, gratidão por esse espaço maravilhoso. Você permite que a gente faça esse alívio coletivo e traga pessoas assim maravilhosas para o seu canal. Gratidão pela existência e por tudo que vocês fazem. Beijo, beijo, beijo. E um excelente final de semana para todo mundo. Nos vemos daqui a 15 dias. E no final de semana que vem, Luara, aquela minha filha maravilhosa que eu sou babão pra caramba, vai estar aqui com vocês. Né? Um beijo, pessoal. E até a próxima. Um super abraço, Adnir. Gratidão, meu irmão. Muito querido. Muita gratidão também.